é esse tal de julgamento, né? O julgamento nada mais é do que uma leitura de alguém a respeito de nós ou de alguma coisa, alguma situação, pautada nas crenças, nos valores, na história de vida dessa pessoa. Mas por que a gente se apega tanto nisso, né? Por que isso nos faz tanto mal? Então hoje, para a gente entender um pouquinho da live, a gente vai entender um pouquinho do que é, né, do como que a gente constrói todo esse olhar de julgamento, do que a gente precisa desapegar e como que a gente faz de verdade para implementar passos coerentes que façam com que a gente se importe menos. Tem como a gente não se importar com absolutamente nada? É pouco provável. No geral, a gente se importa sim, a gente se incomoda sim, a gente fica trabalhando em pensamentos ruminantes sim. Então, hoje, essa live ela vem toda estruturada para trazer para vocês alguns passinhos que vão nos facilitar aí nessa caminhada em relação ao julgamento. Porque se a gente pensar em julgamento, né, é algo que nos limita muito. A gente está sempre pensando no que o outro vai dizer, vai pensar, vai achar, e com isso a gente acaba perdendo uma série de oportunidades, a gente acaba perdendo de fazer uma série de coisas que a gente de verdade gostaria de estar fazendo. E aí não está coerente, né? Ju, só me avisa se... Quem está no Face me avisa se está rolando legal, tá? Me mandem um okzinho. Todos os outros estão ok? YouTube e Instagram, não quero que vocês percam nada, tá? Então, primeiro, o que é? Então, e o julgamento é isso. É o olhar que nós temos a respeito de alguém, mas esse olhar, ele está sempre pautado na nossa visão particular, naquilo que a gente tem de emoção, de registros de história, de cultura, né? Muita coisa que a gente julga aqui como certa, em outros lugares não é certo. Por exemplo, se a gente for pensar no velório, né? A nossa tradição aqui no Brasil, né? As pessoas se sentem tristes, e, enfim, se você experimenta chegar aqui no velório, aqui no Brasil, dançando ou comemorando, né? Vai rolar julgamento horrores ali a respeito de você. Agora, se a gente for dar uma olhada na África, né, existe ali uma tradição dessa coisa da dança, da comemoração, né? E não significa que não está havendo ali uma tristeza também, mas eles comemoram, ou pode-se dizer que sim, eles comemoram de um jeito diferente, né? E nós aqui não. Se a gente for pensar no hinduísmo, né, que é uma tradição religiosa da Índia, lá a vaca é sagrada, então eles não comem essa carne. Mas para nós aqui, normal, quem come carne, beleza, aí tá tudo certo, né? Mas aqui para nós, nossa, né? E para eles não, tá tudo bem, né? Carne de cachorro, China, mesma coisa, né? Aqui a gente tem o cachorro como quase um filho, nosso bichinho de estimação do nosso coração, né? Tudo ok? Obrigada, Ivanir, obrigada, Lica. E aí lá não, né? Mas o que está certo, o que está errado, né? Não tem como a gente trazer com muita clareza esse certo e errado. Por quê? Porque é uma construção, porque vem da nossa história. E aí eu já entro um pouquinho de onde é que vem esse negócio, né? Ele vem da nossa construção de história. Lembra quando você era criança e a mãezinha dizia assim, você começava a fazer, sei lá, um escândalo, gritar, e a mãezinha dizia, shh, fala baixo, o que os vizinhos vão pensar, né? E é mais ou menos isso. Claro que aqui é um exemplo simbólico, mas é um exemplo simbólico que nos mostra o quanto a gente é ensinado a estar o tempo todo nesse importar-se, né? Então, tô toda hora, nossa, que será que vão pensar? O que será que vão dizer? Será que vão gostar? Será que não vão gostar? Sejam bem-vindos. Oi, Gé, seja bem-vindo. Ai, que delícia esses corações no Instagram, obrigada. Que gostoso. E aí, então, a gente vem construindo, né, todo esse nosso olhar, toda essa nossa estrutura em relação ao julgamento ao longo da nossa vida. Tem também a questão do pertencimento. Nós trabalhamos, o ser humano, ele trabalha pelo pertencer. A gente avalia muito, ou observa muito isso na questão infância, adolescência, especialmente, né? Quantas coisas, às vezes, a gente faz quando é jovem, que talvez a gente nem queria fazer, mas a gente tem aquela coisa do pertencer ao grupo, a gente não quer se sentir excluído, a gente não quer ficar de lado, né? E aí a gente acaba tendo uma série de comportamentos que a gente nem concorda, na grande maioria das vezes, mas porque isso nos mantém ali junto do grupo, nos mantém pertencendo. Então, essa coisa do julgamento, ela vem sendo construída aí ao longo da nossa história inteira. E aí, claro que alguns de nós vai desenvolver alguns pensamentos mais coerentes, outros menos, mas o fato é que a gente não vai conseguir definir exatamente o que é certo e errado, né? E aí, não sabendo definir esse certo e errado, a gente acaba ficando refém. Mas um ponto muito importante que a gente precisa pensar é que, sendo assim, ninguém está imune, nenhum de nós está livre do julgamento. E se nenhum de nós está livre do julgamento e todos nós julgamos e somos julgados, o que é importante a gente desenvolver? É importante a gente desenvolver meios de lidar, de viver, de se sobressair, né, dessas situações. E a gente vai criar esses meios aqui, tá? Até o final da nossa live, nós vamos ter 10 passos bem bacanas que vão te auxiliar a ir driblando. Mas ao longo disso, até que a gente chegue nessas 10 dicas,
Com essas falas aqui, você já vai começar a clarear uma série de questões em relação a julgamento. Então, não tem certo e errado, já falamos a respeito disso, aquilo que está muito certo para mim aqui, comer carne, chego lá na Índia, quero comer um bifezinho, talvez não seja tão coerente assim, então não tem certo e errado, é uma construção, e com isso a gente já precisa começar a modificar um pouco as nossas leituras. A gente precisa entender também que, sabendo do não tem certo e errado, que precisa haver respeito, que precisa haver compreensão, que é o que menos há, na verdade. A gente observa agora, nesse nosso momento de crise, né, quantas pessoas vão aí para as redes sociais e se manifestam e falam N coisas, né, e tudo bem, tá tudo bem que você expresse, desde que você consiga respeitar, desde que você consiga compreender o outro, porque o fato é que a gente não quer que julguem a gente, mas a gente sai por aí, sim, julgando as pessoas, né? Para pensar quantos julgamentos você já fez, quantas leituras você faz aí acerca da vida das pessoas que estão ao teu redor, e a gente faz isso de forma tão automatizada que a gente nem se dá conta, né? A sensação até é, às vezes, que a gente nem tá julgando ninguém, mas de fato a gente julga o tempo todo. Quando você olha para a roupa de alguém e você já traz ali um pensamento a respeito, é um julgamento. Quando você olha para alguém que tá com maquiagem, que tá sem maquiagem, que tá com uma roupa curta, com uma roupa comprida, que fala assim ou de outro jeito, né, que fala bem ou fala mal, o que é falar bem e falar mal, né? E aí a gente começa a entrar numa série de julgamentos. Então, lembra que não tem certo e errado, tem respeito, tem empatia. É muito importante que dentro do julgamento a gente se põe a compreender. Quando a gente começa a trabalhar nessa coisa do compreender, toda a nossa visão e estrutura em relação ao julgamento, ela começa a se modificar e isso faz toda a diferença para nós. Eu não quero que me julguem, mas acabo julgando. Então, primeiro ponto para a gente trabalhar, né? Comece olhando para o próprio umbigo. Não tem como a gente entrar lá nos nossos 10 passos para a gente driblar o julgamento alheio se a gente não começar compreendendo que é fundamental que a gente olhe para o nosso próprio umbigo. O que é muito legal em relação a julgamento e como que a gente pode substituir? Eu gosto de dizer que ao invés de a gente julgar, é mais inteligente da nossa parte que a gente fique curioso. O que significa isso? Ao invés de olhar para uma moça que está passando, sei lá, na rua com a roupa dela mais curta, do que talvez eu goste de usar, e aí de repente eu vou dizer, ai, nossa, ela tá com a roupa curta. Não, cara, o que será que faz ela gostar da roupa curta é diferente de mim? O que me faz gostar da roupa mais comprida, será? E ela não. Isso é ficar curioso, né? Eu tenho um exemplo bem simbólico agora nessa nossa época, e a gente se pega no julgamento, tá, gente? Por mais que tu treine, quando se dá conta, tu tá lá fazendo julgamento. Só o áudio vindo, Camila. O que será que acontece? Desculpa, gente, que eu botei a mão bem na frente aqui. O que será que acontece no Face? Semana passada já aconteceu isso lá, né? No YouTube tá legal? Me avisa, Ju, se tá fluindo aí no YouTube. E vão me avisando sobre o Face, tá, gente? Aqui para mim ele aparece normal. Então, eu não sei no que mexer, na verdade, para vocês aqui. Mas vamos dando uma olhada, vamos ver se vai fluir, tá? Que bom que pelo menos o áudio tá saindo aí para vocês. Se não, também lá no YouTube vocês vão conseguir acompanhar, tá? Me avisem lá quem tá no YouTube, como é que tá rolando para vocês. No Instagram tá ok, né? Aqui tá fluindo para mim também os comentários e tudo mais. YouTube ok? Show de bola, YouTube tá ok, perfeito. Camila, vai me avisando, tá? Mas fico feliz que pelo menos o áudio tá chegando aí para vocês, é o que importa, tá bom? Começou a travar lá pro Alisson, ó. Deem uma olhadinha no sinal de vocês aí se tá ok. Deixa eu conferir o meu aqui também. É aqui para mim aparece ok, tá, gente? No Insta tá travando também. Caramba, hoje é o dia do travar, hein? Vim para cá agora. Oi, Camila. Vão me falando, gente, se tá rolando, se tá fluindo. Confiram a internet de vocês. A Pri tá me avisando aqui no Face que no Insta tá travando também. Me avisem aqui no Insta, tá? Se tá travando para vocês. Que aí deve ser alguma coisa aqui na minha internet, apesar de ela estar aparecendo para mim cheinha. Deixa eu até confirmar ela aqui. Uhum. Ela tá aparecendo. Aqui bom, tá bom, Lica? Engraçado, né? Para alguns lugares está fluindo. Ó, o Diogo disse que tá ok, para Sabrina. Oi, Sabrina, psico linda. Tá normal. Vamos tocando, tá, gente? Vamos tentando pular aí de uma rede para outra. A Roberta disse que tá ok lá no Insta, Fran ok. Dá uma olhadinha, Pri, se volta para você, tá? Érica tá ok. Vamos fluindo, então. Vamos ver, de repente, algumas oscilações, né? Como a gente tá, como tá todo mundo mais em casa e usando a internet junto, né? Acaba que em alguns momentos dá essas osciladas, dá uma travadinha, mas a gente, aqui no Face tá ok, show, Pri, então tá ótimo. Vamos procurando aí uma forma bacana de vocês conseguirem. Travou, mas voltou, Kersia? Então tá ótimo. Então vamos seguindo, tá? Começou a travar. Que legal. Obrigada, Alisson. Gratidão enorme, Alisson falando comigo lá no YouTube. Então, gente,
Bora. O negócio é a gente olhar para o nosso próprio umbigo, né? E aí, eu estava falando dessa coisa do nosso automático. Por mais que a gente se cuide na questão do julgamento, eu sou uma pessoa que, pela minha própria profissão, eu preciso estar me cuidando o tempo todo em relação ao julgamento, porque ele é muito automático em nós, ele é uma construção da vida inteira, né? E aí, o que é muito importante e qual é o exemplo que eu vou usar? Por mais que a gente cuide, em alguns momentos a gente se pega no julgamento. Então, agora, nesse nosso momento aí de cuidados e de máscara e tudo mais, né? Tem uma aqui onde eu moro, e aí a gente tá um dia ali conversando na sacada e tal, e passou uma moça com um bebê, com uma criança pequenininha assim num carrinho. Né, naquela hora eu pensei, não acredito, cara, todo mundo em casa e essa moça na rua com essa criança. Aí beleza, passou, né? Olha o tamanho do julgamento horroroso que eu fiz, tá? Passou. E aí isso começou a se repetir, né? Então todo dia mais ou menos no mesmo horário ela passava e tal. E eu pensei, caramba, e aí esses dias eu tava aqui na janela e eu olhei e eu disse, caramba, que coisa feia, né? Eu não tenho a menor ideia do porquê que ela tá saindo. Ah, ela deveria estar de máscara, isso, eu não sei. Eu de verdade não tenho clareza, é muito fácil para mim julgar daqui de cima, fechadinha, com os meus filhos, que já são maiores, que, enfim, o Lucas tem 5, a Manu tem 12, que eu consigo talvez controlá-los com mais tranquilidade dentro de casa, e de repente aquela mãezinha com aquela criança pequenininha, né, eu não tenho a menor ideia do porquê que ela estava saindo, mas é pouco provável que seja, vou sair para maltratar o meu filho, quero que ele fique doente, é pouco provável. Mas a gente se pega nos nossos julgamentos assim. Por quê? Porque parece que só aquilo que a gente faz, do jeito que a gente faz, é que é o certo. E aí a gente julga todos os outros e todas as outras ações por esse mesmo olhar, né? É exatamente o julgamento que está rolando agora do fica em casa, não fica em casa, né? O que que faz? Os empresários querem matar as pessoas, mas daí, não, daí deixa em casa, morre de fome, daí sai, morre de vírus, e daí o que que faz, né? Porque não tem certo e errado. Eu tenho clareza e observo daqui, né, que as pessoas estão procurando fazer o melhor que elas podem dentro dos recursos que elas têm, mas de fato não tem certo e errado. Né? Eu tô certa por ficar em casa? Não sei. Tem vários pacientes meus que não estão sendo atendidos por mim porque eu não estou indo para o consultório, apesar de já estar liberada. Né? A minha estrutura aqui me diz que o ideal é hoje eu ficar em casa, porque eu sei que tem pessoas que não vão poder ficar, então eu fico e elas vão. Né? Mas tá certo, tá errado, eu não sei. Porque na mesma hora que eu faço a minha parte contribuindo com não sair de casa, eu também acabo abrindo mão de abrir alguns pacientes que talvez estejam precisando de mim nesse momento e que não aderiram ao atendimento online. Então, de verdade, é uma questão de trabalhar o bom senso, de trabalhar o respeito, de se trabalhar na empatia. E isso tudo, e falando tudo sobre julgamento, acho que o ponto principal, ou vejo daqui que o ponto principal é comece por você. Comece trabalhando no teu próprio julgamento, no teu julgamento com o outro, no teu auto-julgamento, porque a gente faz isso com a gente o tempo todo. E depois disso, aí sim, com uma estrutura diferenciada, quando você começa a trabalhar a tua mudança comportamental, quando você começa a se desenvolver em relação aos teus pontos de melhoria, o teu foco começa a se modificar. Porque às vezes a gente está tão apegado no julgamento que a gente imagina que todas as outras pessoas do mundo estão tão apegadas quanto nós. E isso faz com que a gente se sinta ainda mais angustiado, ainda mais prisioneiro, ainda mais refém. Oi, Cris, tudo bem? Oi, Kailane, seja bem-vinda, boa noite lá no YouTube. Que delícia estar com todos vocês aqui. Confesso que hoje eu tô aqui ó, meio perdida. Tia Santa lá no Face! Seja bem-vinda, Tia Santa. Hoje eu tô vendo a senhora aqui, hein? Lá em Florianópolis. Se cuida aí, tá, Tia Santa? Ó, recado ao vivo. Que legal! É porque na semana passada eu tinha só um aplicativo e não aparecia para mim certinho as entradas de vocês. Hoje eu consigo acompanhar um pouquinho melhor. Que delícia poder ver isso, gente. Que gostoso. Seja bem-vinda, Tátia Santa. Sejam bem-vindos todos aí no Face. Lembrem de compartilhar a live se vocês acham que julgamento é um assunto importante, que ainda dá tempo de o pessoal pegar aí algumas informações. Então, nosso primeiro ponto de hoje em relação a julgamento, né? É esse. É você começar a olhar para o teu próprio umbigo. É você começar a se trabalhar nos teus pontos de melhoria. É você começar a se policiar em relação aos teus julgamentos. Não faz sentido que eu queira que o outro melhore se eu não estou disposta a dar minha contribuição aqui, a trabalhar por isso também. E quanto mais você trabalha pelo teu desenvolvimento, pela tua evolução, menos você se importa com o julgamento. Essa é a grande verdade. Porque você vai conseguindo se desenvolver dentro de novas percepções, novos objetivos. E isso faz com que a gente, de verdade, consiga ir desapegando do julgamento. Significa que em algum momento a gente não vai dar bola para absolutamente nada? Não, é pouco provável, mas significa sim que a gente pode se desenvolver a ponto de filtrar isso, de acolher aquelas falas ou aqueles julgamentos que talvez façam mais sentido para nós, e com isso a gente remoe muito menos, sofre muito menos, e tudo começa a fazer um sentido diferente para nós.
Fala, Vivi! Boa noite! Verdade, a Vivi falou, é isso aí, Vivi. Então, vamos entrar nos prejuízos agora? Quais são os prejuízos? Então, assim, entendendo um pouquinho do que é julgamento, entendendo que ele começa com a gente, na gente olhar aí para o nosso próprio umbigo e a gente se rever nos nossos julgamentos, comece a exercitar isso, comece a perceber quantas vezes ao longo do teu dia você faz julgamentos em relação às pessoas, coisas pequenas, às vezes é uma roupa, às vezes é o jeito de jogar o cabelo, às vezes é a forma de sentar, mas a gente está ali de verdade aplicando isso nos nossos dias. Lembra de fazer essa troca. Então, ao invés de você julgar, comece a ficar curioso, comece a ficar curiosa em relação a entender o porquê que as pessoas são tão diferentes, né? Que bacana isso acontecer. O porquê que tem pessoas que talvez escolhem ficar em casa, outras que sabendo que é para ficar em casa, elas escolhem sair, mas por quê? Qual é a relação? O que acontece ali? Quais são os porquês dessas pessoas? Quais são os fatores motivadores? Com isso, você se desenvolve não só no não julgamento, mas se desenvolve também no respeito, na compreensão, na questão da empatia que eu já citei anteriormente. Então, bora focar nisso primeiro, tá? Antes de tudo, a gente começa fazendo isso. A gente para de apontar o dedo para o outro e aponta para a gente. Trabalha primeiro nos nossos pontos de melhoria para que aí sim a gente possa se desenvolver em relação ao outro. Combinado? Vamos lá. Vamos para os prejuízos do julgamento, então. Caramba! Qual é o primeiro prejuízo? Agora no apego ao julgamento, tá, gente? Até com você, Vivi. Loucura esse julgamento. Gente, obrigada pelos corações aqui no Insta, tá? Que delícia. Oi, Cassi, tudo bem? Olha, a Cassi também é psico. Eu tô sempre falando das psicos que entram aqui. Tem umas psicos maravilhosas aqui no Insta me acompanhando. Que delícia. Quem eu não sei que é psico quiser me contar, conta aí, tá, gente? Sejam bem-vindas todas, tá? Então, bora para os prejuízos. Qual é o primeiro prejuízo que a gente tem em relação a esse apego a julgamento, que a gente fica o tempo inteiro pensando o que será que vão pensar de mim, o que será que vão falar, meu Deus do céu, vai ter comentário, né? E aí o primeiro prejuízo que a gente encontra aí, eu chamo ele de identidade. Sabe por quê? Porque enquanto a gente está preocupado com o que o outro vai pensar ou vai dizer a nosso respeito, a gente se trabalha muito para responder a isso. E quando a gente está respondendo a isso, a gente está deixando de responder aquilo que de verdade a gente é. Respondendo a tudo aquilo que as pessoas querem que a gente faça, em algum momento a gente já nem se reconhece mais. Quem eu de verdade sou, né? Tem gente que passa aí um período tão grande da vida tentando responder e acolher todas as opiniões, tentando agradar todo mundo, né? Tentando desenvolver um olhar positivo em todas as pessoas, que essa pessoa ali, no final das contas, ela chega lá no final e ela diz, ué, mas e quem que eu sou, né? Porque quando você está muito conectado com o que está fora, você quase não tem tempo ou escolhe não olhar para o que está dentro, para você, para os teus desejos, para as tuas vontades, para aquilo que de verdade pode fazer a diferença na tua vida. E aí o que acontece é que a vida passa, a gente já sabe disso, eu não preciso nem dizer, e no final das contas, a gente acaba se arrependendo por não ter sido quem a gente queria. E esse já é um dos nossos outros prejuízos, né? Eu tinha colocado ele aqui como 3, mas já coloquei ele aqui junto com vocês. Tem uma pesquisa de uma enfermeira americana e ela pesquisou quais eram os maiores arrependimentos das pessoas antes de morrer. E um dos maiores arrependimentos das pessoas antes de morrer é exatamente o por que eu não fui quem eu queria ser, né? Por que eu fui quem a minha mãe queria, quem a sociedade dizia, quem o meu chefe falava, né? Quem o meu marido achou que eu deveria ser. E no final das contas eu não fui quem eu queria ser e eu só tinha uma chance, eu só tinha essa oportunidade e agora não dá mais. Porque se você tá lá no leito de morte, nos 47 do segundo tempo, aí já não tem mais o que fazer, né? Eu costumo dizer, e eu acredito muito nisso, vivo isso com os meus pacientes, que eu digo, olha, se tem vida, tem jeito, bora, vamos trabalhar, vamos ajeitar, vamos resolver esse negócio. Agora, quando já não tem mais, né, ou quando falta muito pouco e talvez seja irreversível, não adianta a gente chorar, não adianta reclamar, não adianta resmungar, né? E a gente de verdade vai perder a única oportunidade que a gente tem, a gente ganhou essa vida. Né? Se existe outra, tomara, eu não sei, mas de fato essa é só essa. Por mais que exista uma outra, vai ser uma outra, né? Vai ser uma outra oportunidade, de um outro jeito, talvez, mas essa é essa. E tudo aquilo que eu deixo de fazer nessa, talvez eu não tenha tempo de fazer em um outro momento, né? Porque eu nem sei que momento será esse, eu não sei se esse momento em algum dia vai existir para mim. Então, esse é um dos prejuízos que eu vejo dos maiores. Porque pensa o tamanho da dor, você chegar lá no final, se arrepender disso e não ter mais jeito, não ter mais para onde você correr, né? A gente ter que engolir que foi isso e acabou. Então, pensa a respeito desse prejuízo, porque esse prejuízo aqui, ele vai nos auxiliar muito nos próximos passos que a gente tem. Uma outra questão do julgamento muito forte é a perda de oportunidade, né? Quanta oportunidade forte, né, Gé? É verdade, é verdade. E que a gente acorde, né, Gé, e trabalhe todos os dias para que a gente não chegue nesse momento.
no momento de eu chegar lá no final e me arrepender de tudo que eu não vivi, de tudo que eu não fiz, de tudo que eu não construí, né? No geral, e pelos atendimentos que eu faço, eu observo que as pessoas se arrependem muito menos do que elas fizeram do que daquilo que elas deixaram de fazer. Ai, Fran, eu nunca fiz, eu não sei como seria. Isso é muito mais angustiante do que eu fiz, né? Eu fui lá e fiz, deu tudo errado, deu ruim, mas eu fiz. Eu costumo dizer, e tem uma frase que eu posto aí nas minhas redes sempre, que é: uma certeza ruim é melhor do que uma dúvida. O que eu quero dizer simbolicamente com isso? Que essa coisa do eu nunca tentei fazer por mim, né? Eu nunca fiz a diferença na minha vida, eu nem sei como seria, ela é muito mais matadora do que você faz. Lá, faz, deu errado, beleza, você vai lidar com isso. Tudo aquilo que a gente fez na nossa vida que deu errado, de um jeito ou de outro, a gente acabou aprendendo a lidar com isso. Agora, aquilo que você não fez, já era. E claro que quando eu falo do fazer, do não fazer, eu imagino daqui que você esteja ouvindo aí com bom senso, né, com clareza, com aquela coisa do certo e errado para você, dentro da tua realidade. Eu costumo dizer que o que te faz bem e não faz mal para ninguém está liberado. Então é importante eu saber se me faz bem e se não faz mal para ninguém. E dentro disso, liberado, bora, vai lá. Não vai dar tempo de fazer tudo, ainda que você viva 100, 200 anos, não vai dar tempo. Então que a gente se disponha a abrir mão, desapegar um pouquinho do julgamento, para que a gente possa ir mais longe, chegar aí a conquistar e a construir as histórias que a gente quer ter orgulho de conquistar e construir. Um outro prejuízo enorme é a nossa perda de oportunidade, de vivência, que está totalmente conectada com essa questão do eu não fui quem eu queria ser. Né? Aí você chega lá no final e você não construiu as histórias que você quer ter orgulho de contar. Você já parou para pensar, você aí com 70 anos, o que você quer estar lembrando a respeito da tua vida? O que você de verdade quer ter feito, realizado, conquistado? E que vai te dar um orgulho enorme lá na frente, porque tudo isso precisa estar sendo construído agora. E se você está apegado ao julgamento, né, preocupado com o que as pessoas vão achar ou pensar, talvez você não construa essas coisas. E lá no final, quem vai ter que lidar com essa dor é você, não é o outro que estava te julgando. Quem lida com as nossas dores somos nós. Por isso que é tão importante a gente se desenvolver em recursos pelo desapego na questão do julgamento. Caso contrário, a gente é que sempre acaba pagando o pato lá no final. Né? Olhar para si mesmo, vive exatamente isso. Exatamente isso. E um outro ponto fundamental para a gente pensar em relação a prejuízos, né? Gostou da frase, Camila? Que bom! Deixar de ver a felicidade com medo. É triste, deixar de viver a felicidade com medo do julgamento, a Solange está falando. Exatamente, né? Ser feliz, eu costumo dizer que se ser feliz dá trabalho, ser triste dá um trabalho ainda maior. Porque além de dar trabalho, a gente ainda tem que lidar com o peso do arrependimento, né? E esse peso, ele incomoda bastante, ele dói bastante. Tudo certo lá no Face, gente? Que delícia que vocês estão aí. Boa noite. Sejam bem-vindos. Obrigada pelos corações. Estou adorando estar com vocês hoje aqui nesses três vídeos diferentes aqui. Estou ficando meio tonto. Olha aqui, olha lá. Estou perdida aqui. Não sei mais com quem que eu estou falando. Estou falando com todos vocês, tá? Fiquem por aí que nós vamos juntos até o final. Então, nosso último ponto aqui em relação a prejuízos nessa live, porque nós poderíamos passar a noite inteira aqui falando de prejuízos em relação à questão do julgamento, né? É a nossa agitação mental e os pensamentos ruminantes. Porque o que acontece, né? A gente fica refém do julgamento, a gente absorve aquilo como se fosse uma verdade absoluta na nossa vida, a gente vai para casa e remoe aquilo lá. Né? A nossa cabeça não para, essa é a agitação mental, a gente fica pensando, remoendo e sofrendo por esses pensamentos ruminantes. E aí o que acontece é que o nosso espaço mental está tão ocupado com esses pensamentos ruminantes, com dor, com incômodo, com tristeza, com arrependimento, com apego a julgamento, que a gente acaba não tendo espaço para pensar acerca das outras coisas, das outras situações. E aí ferrou, porque de novo a gente vai deixar de construir uma série de coisas que seriam muito importantes de serem construídas. Agora, uma coisa que eu gosto muito de pensar a respeito é, pensem comigo. Oi, Fran. Oi, Maria. Tudo bem? Seja bem-vinda. Lá no Face, que legal. Quem tá no Face, compartilha a live, tá, gente? Bora trazer mais gente que nós vamos entrar agorinha nos nossos 10 passos aí para driblar o julgamento. Amiga, que tenha mais lives como essa. Ai, que legal, Alisson. Fico muito feliz. Alisson, pro Alisson lá no YouTube para todos, tá? Esse é um desafio de 20 lives. Hoje é a nossa live de número 6. Então, nós ainda temos todas as outras lives. Eu tenho essa semana inteira e mais 2. E de segunda a sexta, toda noite, 8h37, tem lives com temas diversos para vocês, tá? Nas minhas redes sociais, no Face, no Instagram, vocês conseguem acompanhar os temas das lives. Todo início de semana eu coloco lá os temas das lives da semana inteira. Então, toda noite me encontrem aqui, neste mesmo local e hora, que eu vou estar esperando por vocês, com temas muito bacanas, muito legais. Pense então comigo
que isso eu gosto muito de trabalhar com os meus pacientes. Eu digo assim, pensa comigo, se a tua opinião não muda a vida do outro, por que cargas d'água a opinião do outro tem que mudar a tua vida? Quando a gente entende que opinião é só uma opinião, que essa opinião está vindo a partir da minha realidade em relação ao que você está fazendo, eu começo a entender a importância do desapego. Eu começo a entender que o julgamento alheio, ele tem a força que eu dou para ele. Então, se você valoriza, se você vive aquilo como uma verdade absoluta, aquilo vai ter muita força sobre você. Agora, se você simplesmente entende que a fala do outro, o julgamento do outro, só tem o poder que você dá, as coisas já começam a se abrandar porque o teu olhar começa a ficar diferente em relação a esse julgamento. Então, pensar a respeito disso é fundamental. Se a tua opinião não muda a vida do outro, por que a opinião do outro tem que mudar a tua? Lembra dessa frase, ela é muito importante. Anota aí em algum lugar para você não esquecer mais, combinado? Cris, tá travando, Cris, lá no YouTube? Deixa eu ver aqui para mim. Vamos ver se volta ali, Cris, me avisa, tá? Me deem feedbacks ali no YouTube, se tá rolando. E aqui. Ai, que legal, Maria. Te sigo, te escuto e amo demais. Obrigada, Maria, lá no Face. Gratidão enorme. Fico muito feliz, viu? Obrigada por você estar aqui comigo essa noite. Que delícia. Ai. Oi, Amanda, lindona. Tudo bem? Seja bem-vinda. Bora, então. Vamos entrar aí nos nossos passos para a gente driblar. Voltou, Vivi? Show de bola. Vamos entrar aí nos nossos passinhos para a gente começar a se desenvolver em relação ao desapego, ao julgamento que nos detona. Lembrando que precisa começar em nós, tá? Não adianta nada eu querer não dar valor nenhum para o julgamento alheio se eu tô por aí julgando todo mundo o tempo todo, o dia inteiro. Então, comece por você. Assuma essa responsabilidade, combinado? Aí agora sim, vou espalhar pela casa essa, Camila. Show de bola, hein? Importante. Desculpem. Importante a gente ter recursos para lembrar desses aprendizados, né? Porque o nosso modo automático ele é muito forte, então a tendência é que ele exclua, né, muitas das coisas que a gente fala aqui nessa live. Então, aquilo que vocês acharem que é importante, frisem aí, anotem, cola pela casa mesmo, como disse a Camila ali, que aí a gente não esquece mais. Mas eu vou trazer algumas frases bem importantes e algumas brincadeiras pontuais com imagens mentais, trabalhando programação neurolinguística com vocês, para que fique mais fácil de lembrar disso tudo que a gente está conversando hoje, combinado? Então, vamos lá. Como driblar isto? Primeira coisa fundamental, primeiro passinho. Acho que nós temos 10, tá? São 10 passinhos hoje. Então, primeiro... eu recebi... Desculpa, gente, que eu lembrei agora, eu tenho que falar disso. Eu recebi uma foto, coisa mais linda, no final da live de sexta-feira, e eu trouxe todos os passinhos, e tinham vários, e uma das meninas lindas que estava assistindo, eu não vou citar o nome dela, mas ela estava assistindo aqui, e ela colocou lá, me mandou a foto do caderno, todo escritinho, lindo, colorido, que ela escreveu todos os passos. Achei lindo, tá? Parabéns e gratidão por ter compartilhado comigo. Eu fico muito feliz de verdade. E às vezes daqui a gente não tem a noção do que está significando, representando para vocês. Eu sempre trago o melhor que eu consigo trazer dentro das lives, simplificando ao máximo, mas é tão gostoso, é tão gratificante quando eu consigo receber de vocês, eu entendi, eu tô acompanhando, eu tô conseguindo, eu tô fazendo, não tem preço, tá? Se eu já tô apaixonada nessas lives, vocês começam a me mandar os negócios aí, eu apaixono de vez, eu nunca mais largo esse negócio. Ótimo, Fran, que delícia, Gé, obrigada. Obrigada, gente. Então, vamos começar? Passinho número 1, então. Primeiro deles, importante, pro desapego ao julgamento. Aceite que o julgamento vai rolar. Vai rolar, não tem jeito. Não tem para onde você correr. Sabe aquela frasezinha do aceita que dói menos? É exatamente isso. Você precisa aceitar que você vai ser julgado por um ou por outro, tá tudo bem. Agora, você vai precisar descobrir aí quanto que você quer se importar com esse julgamento. Então, assim, não adianta você querer fugir do julgamento, tá? Algum julgamento, de algum lado, de algum canto, ele vai rolar. A pergunta é, como que eu vou fazer para me importar menos com isso, para não valorizar tanto isso? Quando o inimigo, ele já é conhecido, que é essa coisa do aceite, que você vai ser julgado, de certo modo a sensação é de que está mais fácil driblar. Porque a gente se trabalha dentro do nosso modo automático, enfim, do nosso emocional, a gente se trabalha para ser incrível, sensacional, extraordinário o tempo todo. A gente não quer que as pessoas não gostem da gente, a gente quer que todo mundo goste da gente. E a gente trabalha para isso o tempo todo. Mas é importante a gente lembrar que se eu não gosto de todas as pessoas do mundo, porque cargas d'água todas as pessoas do mundo têm que gostar de mim,
quando a gente de verdade entende isso, a gente já começa a se libertar da questão de julgamento. É aquela coisa do, tá tudo bem, você pode ou não gostar de mim, é um direito teu, e cabe a mim respeitar a tua opinião, e tá tudo bem, né? Eu vejo muito isso na questão do consultório, né? Querendo ou não, aqui tô cobertinha e tal, né? Mas é uma psicóloga com 6 tatuagens, que não sei se aparece no vídeo, mas ela tem uma argola no nariz, né? E se a gente for pensar na questão julgamento, isso talvez poderia ser um entrave para os meus atendimentos, né? Eu atendo gente de todas as idades, de criança pequenininha até o meu paciente com mais idade, ele tem 78 anos, né? E isso poderia ser um entrave, poderia ser, inclusive, um apego meu em relação a julgamento. Ah, mas o que será que os meus pacientes vão pensar? E o que eu gosto de trabalhar muito em mim? E eu reforço, não é assim, né? Vem do treino. E não significa que eu não me importe com ninguém, nem com o que as pessoas falam. Sim, eu me importo, mas eu aprendi a filtrar. Né? Então, o que acontece? De repente, até teve, eu brinco aqui, porque o Ju deve estar assistindo essa live, né? Eu ia começar a atender esse paciente, que é o que tem mais idade, ele disse, será que não era legal você botar só aquele brilhinho? Porque eu antigamente usava só um brilhinho, e agora eu uso argola já há um bom período. E eu disse, não, né? Sou eu, essa é a minha identidade. E eu preciso me respeitar assim, eu faço isso, ou eu tô assim, ou eu sou assim, porque eu gosto, porque isso me faz bem. Agora, se o paciente que vem até mim não se sentir confortável, cabe a mim também compreender e respeitar a opinião dele. Talvez dentro da realidade dele não seja adequado, não seja correto, talvez não se sinta confortável, talvez o estereótipo de psicóloga na realidade dele seja diferente, e tá tudo bem. É importante, de verdade, que eu consiga compreender isso. Aí, compreendendo isso, eu consigo me sentir mais livre para viver do jeito que me faz bem, do jeito que faz sentido para mim. Né? Eu não vejo as minhas tatuagens, os meus piercing, o piercing como um demérito ao meu trabalho, mas eu tenho a clareza de que algumas pessoas vão ver e tá tudo bem, porque essa é a opinião delas, não é a minha, tá tudo bem, mas é a delas. E beleza, porque a opinião delas é delas. Né? A gente brinca muito dentro do consultório que o que o outro pensa a respeito de você é um problema dele, não é um problema teu. Se eu não gosto de você, eu é que tenho que aprender a lidar com isso. Entende o que eu quero dizer? Agora, se o contrário é real, se você não gosta de mim, também não é um problema meu. É você que tem que lidar com isso. O sentimento, a emoção, o desconforto, ele é teu, não é meu. Então, a gente precisa começar a dar direção correta para todos esses sentimentos e percepções. Seu anel preto lindo, amei, parabéns pelas palavras. Ai, que lindo, obrigada, Rose, gratidão. Esse anel preto aqui que você fala é o anel da minha formação em coaching ericksoniano, que é voltado para a hipnose. Esses 2 anéis aqui são de formações que eu fiz, e são bem importantes, bem especiais para mim, eu nunca tô sem eles. Na verdade, eu nunca tô sem nenhum deles, porque todos eles são bem importantes para mim. Ah, Lívia mandando coraçõezinhos para você, dizendo, mas ela não falou meu nome. Lívia, sua linda, que delícia que você tá mandando coração para mim. Obrigada, meu coraçãozinho. Um beijo para você, tá? Tô adorando esses corações lindos aí que você tá mandando. Eu fico muito feliz aqui. Eu amo esses corações, tá bom? Obrigada, tá? A Lívia tá acompanhando as minhas lives, né? Ó, tá show de bola. Bota aí a mãezinha para fazer as tarefas, hein, Lívia? Que gostoso. Oi, Eveline, que delícia, adoro você. Obrigada, meu coração, que bom que você tá aqui. Que delícia, gente, é tão gostoso para mim ficar aqui com vocês. Bom, vocês já sabem, né, porque na semana passada era para eu ficar 1 hora, né, acho que teve duas lives que eu consegui fechar ali nos 59 minutos e alguns segundos, Jesus amado. E eu fico tão feliz que vocês vão ficando. É tão gostoso quando a nossa conversa flui. E aí vocês estão aí, eu sinto que se vocês estão ficando comigo é porque tá fazendo sentido. Então, gratidão por isso, tá? Oi, Silvia, que delícia! Oi, olha, Sandra. Oi, Fre, boa noite. Me alegro com mais uma live. Ah, Sandra, sua linda. Eu que me alegro de você estar aqui, com todos os comentários lindos que você envia para mim. Obrigada. Ariana, boa noite, Ariana. Seja bem-vinda. Obrigada. Ai, que delícia que vocês estão aqui. Ah, Viviane, deixa eu ver. Manda um beijo para minha filhinha Julinha. Oi, Julinha, lá no YouTube, tá lá com a Vivi. Seja bem-vinda, meu coração. Um beijinho para você. Obrigada que você tá aí assistindo a minha live, tá? Com a sua mamãe, que delícia. Obrigada. Ah, vocês são lindos demais, ó. É coração, é flor. Gratidão, tá? Vocês ficam me tratando bem assim, eu nunca mais saio daqui, daí não deixo vocês em paz nunca mais. Aí ferrou. Gente, nosso passo número 2, então, que eu não quero que o Instagram me corte hoje, tá? Que me cortou já a semana inteira. Não por maldade, eu sei, é porque as lives no Instagram, elas duram
no máximo 1 hora, tá? Se porventura cair, a gente vai e recomeça, mas ainda tá longe de dar 1 hora. JS Brandão, oi Fran, oi, tudo bem? Seja bem-vinda, minha linda, que delícia que você tá aqui. Ai, que gostoso. Vamos continuar, vamos pro nosso passo 2. Vamos, passo 2, bem importante, tá, gente? Ivani, obrigada por esse buquê de flores lindo. Obrigada lá no Face. Nosso passinho 1, então, a gente já sabe, é o aceita que dói menos, mas lembra de fazer as tuas escolhas a respeito disso, escolhas estratégicas. Juliana! Tudo bem, Ju? Seja bem-vinda, tá? Que delícia que você tá aqui. Então, passinho número 2. Primeiro, a gente já sabe que é aceite que vai rolar o julgamento, tá tudo bem. Você vai decidir se vai se importar ou não, se você vai dar realmente valor para aquilo que a pessoa tá pensando. Esse é o nosso primeiro ponto. Nosso passinho número 2. Lide com o julgamento de forma estratégica. O que isso quer dizer? Se pergunte se é verdade ou não é verdade. Eu trabalho isso com os meus pacientes com muita intensidade. É aquela coisa do, Fran, falaram não sei o que de mim. Eu digo, tá bom, legal, entendi. É verdade? E a pessoa diz, não é verdade. Então, se não é verdade, você não gasta nem teu tempo com isso. Agora, se for verdade, você aceita que dói menos. Né? Leandro Carnal fala muito disso, né? Fran, suas lives tinham que ser à noite e de manhã no café, pois vamos dormir bem e já começaríamos o dia melhor ainda. Que delícia, Gé, obrigada, fica a dica, hein? Vou pensar aí a respeito dessas lives no café da manhã. A gente já tinha combinado a live do pijama, né, Gé? Quem sabe a gente combina aí a live do café da manhã, que delícia. Deise, sua maravilhinda, você que é linda. Vi vídeo teu, hein, Deise? Que coisa linda, parabéns. Oi, Rodrigo, que delícia que você tá aí. Sejam bem-vindos, tá? Tô adorando ter vocês aqui. Nosso passo 2, então, é lidar de forma estratégica. Essa coisa do alguém falou alguma coisa de você, você precisa se perguntar se isso é verdade ou não. Isso eu ouço muito na questão da preguiça. Quer ver com os adolescentes no consultório? Fran, mas a minha mãe disse que eu sou preguiçosa. E eu pergunto, mas você é? Aí a pessoa diz, né? Às vezes o adolescente dá aquela seguradinha, Fran, assim. Digo, olha, se é verdade, aceita que dói menos. Se desenvolve aí para melhorar isso, se é um incômodo, está te trazendo prejuízo. Agora, se porventura não é, não gaste o teu tempo com isso, porque a pessoa não está nem se referindo a você. Você sabe melhor do que ninguém quem você é. Aí, se você escolher gastar teu tempo, que é precioso, que você já tem bem pouco, dando valor para coisas que as pessoas falam que não são nem reais, tentando provar o contrário, né? Não, mas eu não sou, né? Para quê? Para quê? Você de verdade está gastando uma coisa que você não tem, que é tempo. Né? Nenhum de nós tem tempo de sobra, então não gaste aquilo que você nem tem. Né? Eu brinco que qualquer pessoa que tem boca e nenhum problema, ela fala o que ela quiser. E aí, se eu de verdade for aqui me dedicar a ficar driblando tudo isso que as pessoas podem falar, eu posso falar agora, eu posso inventar qualquer boato aqui sobre qualquer um aí da live. Vou inventar uma coisa sobre a Gé. E aí a Gé vai dizer, não, mas eu não sou essa pessoa. Então, cara, não gasta seu tempo, Gé, tentando consertar isso. Porque não faz sentido. Eu não tô falando de você se isso não é uma verdade. E quando a gente entende isso, então se pergunta, é verdade ou não é verdade? Se é verdade, aceita que dói menos. E se tá ruim, trabalha para modificar. Agora, se não é verdade, não gasta o teu tempo com isso. Combinado? Obrigada, Fran. Sabe que você me inspirou muito. Que delícia, Daisy. Gratidão. Obrigada, meu coração. Fico feliz, viu? Que delícia. Muito bom. Quando a gente consegue compartilhar um pouquinho do que a gente tem, faz toda a diferença, né? Boa ideia, uma live com essa, da manhã, é verdade, o Alisson concordou com você, viu, Gé? O Alisson tá lá no YouTube, disse que essa live da manhã aí, vai ser bacana, vai ajudar. Vou pensar sobre isso, tá, gente? Então, 2, lembra de se perguntar, tá? Isso é verdade ou não é verdade? Se é verdade, se tá doendo, se tá incomodando, trabalho para modificar. Se não é verdade, não gasta teu tempo para fazer outra coisa, que eu tenho certeza que você tem 1000 coisas aí para fazer, então não gaste tempo à toa. Essa é a questão. Número 3, bem importante. Eu gosto muito de trabalhar isso dentro do julgamento. Intenção positiva das palavras. O que eu quero dizer com intenção positiva das palavras? Né? Começa a pensar o que será que a pessoa quis dizer de bom através daquilo ali. Para você conseguir entender bem, a Gé, eu nego tudo. É isso, Gé. Não sou eu, negue. Saia doida por aí. Então, o que é importante aqui? Usando um exemplo simbólico, né? Para a gente utilizar a intenção positiva das palavras. A gente sempre pega o que a pessoa fala a partir do nosso estado emocional. Então, é aquele dia que, de repente, eu não tô muito legal, tô meio na bad, e a pessoa fala um troço lá, e aí ferrou, entendeu? Eu vou absorver no meu estado emocional, e isso já vai me angustiar, vai ser uma confusão, enfim. Então, o que é muito importante? Que a gente comece a se treinar a captar da boca das pessoas a intenção positiva. É quase aquela coisa assim, o que será que essa pessoa quis me dizer através disso? Né? O que será? Qual é o recado do universo que está chegando para mim através dessa
caca que essa pessoa está falando, né? Porque é importante a gente entender que, às vezes, as pessoas nos falam coisas bacanas dentro do julgamento, mas elas não encontram o melhor jeito de falar isso, não encontram as melhores palavras. Mas, às vezes, se são pessoas valorosas para nós, a intenção é boa. E quando você entende a intenção, você evolui. Porque você pega aquilo lá, do melhor jeito que você pode, você usa para se desenvolver. E aí sim começa a fazer sentido. A Edna Rocha, oi Edna, sua linda. A Edna está concordando lá, verdade. É isso aí, Edna, é bem importante. Então, qual é o exemplo simbólico que eu vou usar aqui com vocês? Vou usar um exemplo simbólico de uma paciente aleatória e sempre uso os exemplos simbólicos aqui, tá, gente? Sem nunca citar nome de ninguém, porque eu acredito que dá uma clareza maior para nós. Então, recebi uma paciente e ela disse, Fra, porque a minha tia, eu não aguento mais, né? E ela estava assim, escandalizada, chateada, enfim, com a tia. Detalhe é que na sessão anterior ela tinha me falado o quanto essa tia era importante, especial, preciosa na vida dela, o quanto elas se gostavam, e enfim, faziam tudo juntas, tinham idades parecidas e tudo mais. E aí eu disse, não tô entendendo o que aconteceu, o que essa tia aprontou? E ela disse, minha tia fica dizendo que eu tô gorda, Fran, ainda sei o que lá, fica me enchendo o saco, que eu tenho que fazer atividade, que eu tô gorda, e nananana. Então ela deu uma desabafada legal ali. E eu disse, ok, entendi. E aí eu tava encaminhando ela já para a intenção positiva das palavras, né? E aqui estou resumindo. Então ela disse assim, eu disse assim, entendi que a tia falou que você tá gorda. Mas por que você acha que a tua tia falou que você tá gorda? Aí ela deu uma parada assim e disse assim, porque eu tô gorda mesmo, né, Fran? E aí fiquei olhando para ela, né? Eu disse, pois é, mas por que você acha que a tua tia falou que você tá gorda? Ela disse, Fran, porque, cara, ela se preocupa comigo. Ela disse, no final das contas ela se preocupa comigo, né? E aí a gente começou a brincar e entrar dentro dessa questão da intenção positiva. Então, assim, de repente a tia falou, tá gorda, mas se são pessoas preciosas na nossa vida, as quais a gente tem um amor, um carinho muito especial, e a pessoa às vezes fala meio torto, né? Bacana que a gente consiga dar essa filtrada. Então ali a gente começou a fazer esse filtro. Eu disse, ela disse, ela falou porque ela se preocupa comigo. Eu disse, e por que ela se preocupa contigo? Porque ela gosta de mim, porque a gente faz tudo junto, né? No final das contas a gente se ama, ela disse. Eu disse, pô, que bacana. Então, olha que bacana a tua tia dizendo para você, através dessas palavras, o quanto ela te ama, o quanto ela se preocupa com você. Né? Isso é intenção positiva. Eu não preciso pegar, é quase como se fosse um diamante bruto, né? Pega aquilo lá, não tá valendo nada, mas se você conseguir lapidar, você consegue entender uma série de coisas. Isso serve para pais e filhos, né? Quantas vezes os pais falam coisas para os filhos numa hora meio complicada, e aí o filho às vezes leva ao pé da letra. Quando você consegue polir aquilo, você fica com a intenção positiva, né? As mães mesmo dos filhos também, às vezes é uma birra, uma reclamação, mas quando você consegue polir isso entre casais, a mesma coisa, né? Tem que polir, você precisa dar uma filtrada, você precisa entender qual é a intenção positiva. Você também precisa entender que vai ter gente que vai falar um monte de balela só para te sacanear. Simplesmente deixa para lá, vira as costas e vai embora. Lembra que quanto mais você alimenta, maior aquele incômodo vai ficar. Então, simplesmente deixa o incômodo passar fome e as coisas vão abrandando. Lembrando que tudo é um grande treino mental, que a gente não aperta hoje um botão e deu, acabou, não me importo mais com ninguém, dane-se, vou fazer tudo o que eu quiser da minha vida. Mas você consegue ir se treinando para isso. Será que quando eu comecei lá atrás na psicologia, eu me senti à vontade de atender o meu primeiro paciente com minha argolinha no nariz e com as minhas tatuagens? De verdade, eu acho que lá não. Eu acho que lá eu não estava pronta para bancar as escolhas que eu banco hoje fazer. Entende o que eu quero dizer? Então é um processo de treino, é um processo de evolução. E a gente precisa prestar atenção nele e se dedicar para ele. Meu amor, boa noite. Ô, lindona. Ai, que linda. A Marisa pedindo onde é meu consultório. Marisa, eu tô em Ceará, Santa Catarina. Eu tenho meu consultório online, tá? Mas o consultório físico é em Ceará, Santa Catarina. Fica perto de Chapecó. Não sei se vocês conhecem. Então, intenção positiva das palavras. Ficou compreendido? É você pegar o pior que você ouviu, dar aquela filtrada. É para você não ficar remoendo, é para você não ficar sofrendo e ainda se utilizar disso para evoluir, para crescer. Então, intenção positiva das palavras. Outro ponto bem importante, obrigada pelos corações no Face e no Instagram, tá rolando coração, que delícia. Outro ponto importante, então, aqui fomos até o passinho 3, tá? Vamos pro nosso passinho 4. Isso quem tá lá nas lives da semana passada já ouviu. A gente precisa escolher se a gente vai ser esponja ou filtro. É fundamental essa escolha, porque a esponja vai estar absorvendo todos os comentários o tempo todo. Agora, o filtro não. O filtro vai pegar aquilo que de verdade faz sentido. Então, o que é importante dentro do julgamento? Tudo aquilo que se repete muito a teu respeito, é importante você dar uma atenção especial. Tipo, todo mundo fala que você não é muito irritada. Todo mundo fala. Você não vai se importar com isso? Não, você vai.
E é bacana você dizer, nossa, mas eu ouvi de 10 pessoas que eu sou irritada, deixa eu dar uma olhada para mim, deixa eu perceber por que essas pessoas estão falando assim, né? Quais são os comportamentos, talvez, que elas estão absorvendo, que dizem que eu sou uma pessoa irritada. Então é importante, sim, que a gente comece a usar o filtro. Por que o filtro? Porque não significa que tudo que as pessoas falam a nosso respeito é balela. No geral, aquelas que são muito importantes, que têm um grande apreço por nós, elas vão falar coisas coerentes. Aí, claro, a gente vai usar a intenção positiva da palavra, porque nem sempre vai vir de um jeito brando, mas a gente se utiliza disso tudo para evoluir. Então, lembra de fazer essa escolha. Eu quero ser a esponjinha que absorve toda a opinião de todo mundo, ou eu sou o filtro? Eu vou começar a selecionar o que disso que me ajuda no meu processo de evolução, e aí, para isso, eu vou dar valor. O restante, eu só tiro da frente, assim, vou dando uma varridinha. Combinado? Entendido esse nosso passinho 4 aí, esponja ou filtro? Vamos para o nosso próximo passinho? Passinho 5, a gente falou um pouquinho dele já. Para de querer agradar todo mundo, pelo amor de Deus. Você não gosta de todo mundo, eu já falei isso. Então, por que todo mundo tem que gostar da gente? Quando você está o tempo todo querendo que as pessoas gostem de você, e eu tô aqui para te dizer que o gostar, ele é muito mais emocional. Às vezes a pessoa não vai gostar de você porque ela não gosta do cabelo para esse lado, ela gosta do outro. E não há nada que você possa fazer, se isso já está ali enraizado nela, para mudar isso. Então, simplesmente aceita. Sai dessa coisa do apego de ter que agradar o tempo todo, né? Traz a tua autenticidade, seja educada sim, claro, seja acolhedora, isso é bacana, né? Não adianta a gente também querer, não me importo mais, e a gente sai sendo grosseiro com todo mundo, xingando todo mundo, não, né? Tenha o respeito, tenha o bom senso, tenha o acolhimento, e saiba que algumas pessoas simplesmente não vão gostar de você, porque não vão gostar de você, né? Ao longo da minha vida inteira eu ouvi muito, especialmente na época de escola, da faculdade, as pessoas diziam, depois que a gente já se conhecia, ou era amiga e tal, as pessoas diziam, Fran, sabia que eu não gostava de você? E eu dizia, por quê? Né? Porque você tem cara de entojada. Eu nem sabia que eu tinha cara de entojada, mas eu ouvi de muita gente. Se eu tenho cara de entojada ou não, eu não sei. Mas na visão daquelas pessoas que falaram isso, eu tinha. E tá tudo bem, né? Se elas quisessem se aproximar ou se elas não quisessem, cabia a mim respeitar essa escolha. Mas é importante, e cito esse exemplo simbólico, para a gente começar a entender o quanto as pessoas pensam coisas diversas a nosso respeito, que às vezes a gente nem tem clareza, a gente nem desconfia. Né? De verdade, o que a gente consegue ter certeza só a respeito daquilo que a gente pensa. É o que o outro pensa, por mais que ele fale para nós, a gente não sabe se a pessoa está falando 100%, né, do que é real. Então, tá tudo bem. Né? Desapegar um pouco disso faz com que a gente seja mais leve na nossa vida, nas nossas relações, nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Eu recebo um monte de paciente que tem sonhos, assim, sensacionais, e eles não tiram o sonho do papel porque vão ser criticados. Porque, Fran, como é que eu vou sair do emprego que eu ganho X para ir fazer X coisa, uma outra atividade, né, bem que destoa bastante. Né, o que os outros vão dizer? O que a minha família vai pensar? Né, e a minha pergunta é, tá, mas o que você vai pensar? O que você vai dizer? Né, então sai um pouco do que o outro vai dizer, vai pensar e vai para você. É mais importante do que o outro pensa sobre você, é o que você pensa sobre você. Então reveja isso. Reveja a importância que a tua vida está tendo para você. Porque quando a gente está muito apegado ao julgamento, a vida do outro está valendo mais para nós, opinião e tudo mais, do que a nossa própria. Então, isso é muito importante de ser revisto. As pessoas julgam sem conhecer, é verdade, Gé. E todos nós fazemos isso, tá? Todos nós. Perceba que quantas vezes na vida a gente já chegou, né? Eu, sei lá, chega num lugar, vê uma pessoa lá com a cara mais fechada, a gente pensa, ih! Aí a pessoa abre a boca, a coisa mais querida do mundo, né? O cérebro humano, ele faz isso. A gente julga pessoas em fração de segundos, tá? Por isso que é importante a gente estar sempre se trabalhando no bom senso para rever um pouco disso. Cleide, sou de Chapecó, primeira vez que estou assistindo sua live, estou adorando. Ai, que delícia, Cleide, tá pertinho de mim aqui. Fico bem feliz que você tá aqui, viu? Seja bem-vinda, obrigada. Vai ter live a semana inteira, tá? Seja bem-vinda para as outras lives também. Tá vivendo isso, Fran? Bora pegar essas dicas aí, implementar na vida e bora viver. A gente precisa viver, a gente precisa desapegar desse negócio que emperra a gente, que faz a gente ficar estacionado no mesmo lugar, e isso é angustiante. Então, bora desapegando aos pouquinhos nesses passos, lembrando que não tem mágica, mas tem treino, e eu tô aqui para ajudar vocês a fazerem esse treino. O que mais? Qual é o nosso passo 6 agora? E esse passo 6 é meio doído, tá? Quem não tá preparado já sai da live, porque esse dói. Meus pacientes reclamam que, pô, Fran, aí você foi fundo, né? E eu vou mesmo. Sabe o que eu vou dizer para você agora? De novo, repito, não tá preparado, corre da live, que agora vem o tapa na cara, né? Saia do holofote. A gente se coloca em evidência, a gente se hipervaloriza. A gente acha que a nossa vida é tão sensacional e extraordinária que todo mundo está olhando para a nossa vida o tempo todo. Não é verdade.
Ah, Fran, mas é verdade, porque a vizinha, não sei qual, fica olhando para mim. De verdade, a gente se coloca muito no holofote. A gente se coloca muito em evidência. A gente esquece o tanto que a gente de verdade é insignificante. Se a gente for pensar em quase 8 bilhões de pessoas, a gente é uma que está ali, perdida em algum lugar do planeta, né? Que é um planeta com, sei lá, trilhões de anos. Não sou muito boa nessas coisas, nem nesses números, mas é algo surreal, né? Então a gente é tão pequenininho e a gente se coloca num patamar tão mais alto, né? E eu não falo isso no sentido de dizer, ah, você é nada, mas de fato a gente se coloca num lugar que não está coerente. A gente se coloca num lugar de centro das atenções e não está coerente. Será que as pessoas do mundo não têm nada melhor para fazer da vida delas do que só cuidar da nossa? E eu sei que você deve estar pensando nessa hora, Fran, mas tem uns aí que estão só para cuidar. E aí, se tem, eu penso, deixa que cuide. Olha que boa ação que você faz quando você deixa alguém que tem uma vida mega desinteressante cuidar um pouquinho da tua. Olha que bacana. Né? No geral, a gente está dando atenção para aquilo que é importante. Né? Quem está aqui na live comigo agora, está dando atenção, está aqui comigo, porque se conectou com essa live. Se tivesse horrível, tinha saído fora. Né? Então, se a pessoa está conectada com a nossa vida, com a nossa história, pela mesma razão, é porque tem coisas ali que estão interessantes, né? Que talvez deixem a vida da própria pessoa mais alegres. Então, eu costumo brincar com os pacientes e digo assim, viu? Faz essa boa ação, tá tudo bem. Primeiro se tira do holofote. Para de ficar pensando que tá todo mundo pensando, falando de você o tempo todo. Pode ser que estejam? Até pode. Mas quando você não tá apegada nisso, simplesmente passa. E tá tudo bem. Você não sofre por isso. Porque às vezes a gente sofre pelo julgamento que a gente acha que o outro tá fazendo. Às vezes a pessoa nem tá. Às vezes a pessoa nem tá aí no nosso mundo, mas a gente tá sofrendo igual. Então, esse é o nosso passinho de número 5, não, 6. Se tire do holofote. Vamos parar de se valorizar desse tantão. Para com isso. Vive a tua vida, cuida dela, seja feliz. E acabou. E tá tudo bem. Né? Quanto mais você se coloca ali no lugar do centro, mais você se sente observada e mais isso te gera desconforto, porque se a gente se sente observado o tempo todo, é incômodo. Mas quando não, tá tudo bem, você tá desapegado. Combinado? Bora nos tirar. Ixi, a Gé falou ali. Ixi, né, Gé? É doído, mas é verdade, né? Muita hipervalorização da nossa parte, de verdade, né? Nós somos, se a gente for falar em termos de universo, nós somos bem insignificantes, né? Então é importante que a gente se coloque no lugar que é nosso, de direito, né? Que é esse lugar de viver a nossa vida na nossa realidade. Agora é importante, tá? A pergunta é: onde é que está teu foco? Aquilo que a gente escolhe focar é o que a gente vê. Então, se o meu foco está sempre fora, então eu estou sempre me preocupando com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai dizer, como que o outro vai reagir. Então, se o meu foco está sempre fora, ele já não está onde ele deveria estar, que é em mim. Então, ele já está em outra pessoa. Quando você consegue fazer essa adaptação ou essa melhora em relação ao teu foco, as coisas já automaticamente começam a se abrandar, porque você começa a ver menos do julgamento. Então, o que eu foco eu vejo é assim, ó, o exemplo simbólico é quem é mãe, tá aí comigo, sabe que a história da fralda é uma loucura. Quando a gente é mãe, tem criança pequena, quem tem criança pequena aí sabe, a gente sabe de cor o preço das fraldas. Mas talvez antes de a gente ser mãe, a gente não sabia nem aonde é que a fralda ficava dentro do mercado. Mas depois que a gente é mãe, qualquer promoção de fralda que surge no planeta, a gente é um radar, a gente descobre. Mãe que, mãe que gasta fralda com filho, sabe? O meu que tinha alergia, que usava trocentas fraldas no dia, a gente vira radar de promoção de fralda, a gente sabe certinho. Por que o exemplo simbólico? Porque isso é foco. Porque antes de eu ser mãe, nem sabia que fralda existia direito, né? Sabe porque sabe, mas não tinha uma conexão com a fralda. Passava uma promoção de fralda, nem sei quanto é que era, se tinha promoção, se não tinha promoção. Mas depois eu direcionei o meu foco para isso. Então eu começo a ver muito disso. Isso vale para uma roupa, para uma pessoa. De repente, uma pessoa que sempre passava por você, você nunca deu valor. Mas aí um dia a pessoa tem um gesto diferente, opa, você começa a focar naquela pessoa, e você começa a ver aquela pessoa em tudo quanto é lugar. Mas de repente a pessoa já estava ali, mas o teu foco não estava. Então a gente precisa começar a tirar esse nosso foco do julgamento o tempo todo. Tempo todo no julgamento é só o que você vai ver. E quando você está focada lá no julgamento, você desfocou da tua própria vida, das decisões que você precisava tomar que dependiam só de você. Então, quando você está nessa questão do foco, você precisa pensar, tá, deixa eu estruturar aqui. Onde é que está meu foco? Se pergunte aí agora, onde é que está o teu foco? Você está o tempo todo olhando para o que as pessoas estão pensando de você? Ou você está de verdade olhando para ti, para a tua vida, para os teus sonhos, para aquilo que você de fato deseja conquistar? É importante ajustar
o foco. Ajuste as tuas lentes. Ah, Josi tá lá em Recife, que delícia! Tá quente aí, Josi? Que legal. Cascavel, no Paraná, que delícia, Silvane, que bacana. Muito bom, hein, gente? Eu tô em Santa Catarina, tá? Caso vocês não tenham me escutado aí. Que bacana, aqui em Santa Catarina tá friozinho, gente. Agora esquentou porque eu tô aqui dele papo com vocês, né? Mas tá geladinho, a gente tem passado um friozinho por aqui. Agora é a época, né, do friozinho aqui. Então, bora ajustar o foco. Se pergunta aí onde é que tá teu foco. Tá sempre fora, tá sempre no outro, tá sempre no julgamento ou tô colocando na minha própria vida. Nosso passinho de número 8. Ah, esse é muito gostoso. Lembra que tudo tem fim. Você não vai ser assunto para sempre. Então, assim, no pior cenário, se todo mundo resolver falar de você, você não vai ser assunto para sempre. Tá aí, para não me deixar mentir, as manchetes de, sei lá, de artistas, né? Acontecem coisas, nossa, meu Deus, que dão muita audiência e tudo mais. Mas de repente aquela pessoa já não tá mais ali sendo comentada, muitas dessas coisas já não estão mais nem sendo lembradas. Pense acerca dos julgamentos que você fez. Quantos deles você de verdade lembra com muita intensidade? Porque, no geral, a gente fala, às vezes, por falar, né? E aí isso não faz a diferença. Então, quando a gente começa a fazer essas leituras da desimportância, eu não sei se existe essa palavra, mas enfim, da desimportância do negócio, as coisas começam a se abrandar também para nós, né? Tem uma frase que vocês vão rir aí comigo, eu não sei de quem que eu ouvi, né? Mas ela fala de julgamento e ela é engraçada, ela diz assim: toda capa de jornal hoje é banheiro de cachorro amanhã. O que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer que, de repente, hoje você é a capa do jornal, mas amanhã você já não é mais, porque vai surgir um outro assunto mais interessante e tá tudo bem. E aí perceba que você perde um monte de oportunidade por medo de ser a capa do jornal, mas você não vai ser a capa do jornal para sempre. Ou seja, você perde de fazer o que você queria, porque você tem medo de ser a capa do jornal, mas você também não vai ser a capa do jornal para sempre. Ou seja, você podia ter feito e tá tudo bem. Entende o que eu quero dizer? Eu acho essa frase, já tá rindo lá. É uma frase engraçada, mas ela faz sentido, né, Gé? Pra tá rindo lá também. Tatuí, a Lica. Que delícia, Lica. Que bacana. Tem gente de todo lugar nessas lives, né, gente? Que delícia, viu? Meu Deus, quando que eu imaginei na vida que eu interagi com gente de tanto lugar assim? É muito gostoso para mim. Eu adoro saber de onde vocês são, tá? Sempre me contem, é muito legal. Então, entenderam a história da capa do jornal, né? Bora, a gente vai virar banheiro de cachorro mesmo, tá tudo certo, ou seja, vai passar, não dura para sempre. Qual dos teus problemas que durou para sempre? Né? Nem tem para sempre, nem a gente dura para sempre, que dirá o problema, que dirá um julgamento. Então, começa a se trabalhar nessas falas, nessas leituras. Quando você começa a conversar com você acerca do julgamento, ele se torna tão mais leve, né? A gente conversando aqui não parece que já vai abrandando, já vai aliviando. De Lages, Rosinha! Eu sou de Lages, que delícia! Eu nasci em Lages, fazem 12 anos, eu acho, 12, 13, que eu saí de Lages. Que delícia, que gostoso! Ah, Bangu, Rio de Janeiro, Alisson. Aí deve estar calor, né? Que bacana, gente, que delícia que vocês estão aqui. Então, lembrando que a gente precisa de verdade entender que tem fim, que a gente é até a capinha hoje, mas amanhã a gente não vai ser. E o nosso passo de número 10 já? Eu já tô perdido se eu tô no passo 10. Não, no passo 9 agora, tá? Bem importante. Vamos lá. O passo 9 é o resolva o pior cenário. O que eu quero dizer com resolva o pior cenário? A gente tem medo do julgamento, mas às vezes a gente não sabe nem por que a gente tem medo do julgamento. Essa é a grande questão. Então, primeiro você precisa resolver. Não que eu goste muito de trabalhar o pior, tá? Mas é que às vezes trabalhar o pior cenário é libertador. Então você vai para o pior cenário, Ponta Grossa, Paraná. Ô Sabrina, mas você não era daí, né? O que você tá fazendo aí? Acho que você estava em outro lugar quando a gente se conheceu. Me conta. Me conta depois, não tem problema. Então, o que é importante? Que a gente, de verdade, comece a se trabalhar no pior cenário. Isso nessa questão do julgamento, tá? Pontualmente. Então, você vai assim, ó. Tá bom, se eu fizer X coisa que eu quero fazer, que eu tô morrendo de medo de ser julgada por isso, e as pessoas realmente me julgarem, o que de pior pode acontecer? Porque quando você vai para o pior cenário, o que acontece? No geral, você resolve ele. E quando você resolve ele, não há mais nada que te segure na questão do julgamento. Porque, de repente, o pior cenário é que a minha mãe vai me criticar. Tá, e aí? Como é que você pode resolver isso? De repente eu vou conversar com ela, pode ser que ela entenda, pode ser que não, mas sei lá, daqui a um mês vai estar tudo bem. Então, bora! Vamos lá! Vai fazer! Entende o que eu quero dizer? E eu sei que, claro, um exemplo bem simbólico, mas é importante que você pegue isso e aplique na tua vida. Pensa aí a respeito dos julgamentos que te seguraram até agora. Né? O que de pior poderia ter acontecido se você tivesse feito? E se você tivesse feito? Né? E se tivesse dado muito certo? Isso é matador.
E a gente precisa de verdade se desenvolver dentro dessas percepções que fazem toda a diferença para nós. Campinas, São Paulo, São Paulo. Ah, tem irmãs que moram em Joinville, Santa Catarina. Que legal! Que delícia, Gé. Bacana. Eu tenho uma paciente de lá. Que legal. Bora, então, nosso passinho. Agora sim é o nosso passinho de número 10, tá? Esse vocês vão criar comigo agora. É uma tarefinha, já junto com a nossa tarefinha, mas não é a nossa tarefa final. A gente vai falar desse pontinho e aí a gente vai para a nossa tarefinha e a gente encerra a live de hoje, tá? Então, o que é legal agora? Agora, pensando em todos esses passos, é importante, já tá aí Goiás. Ai, de Goiás, que legal, Camila. Que bom, que delícia. Então, o que é importante a gente desenvolver agora? A gente vai pegar, lembra que eu falei para vocês lá no começo da live, que a gente ia desenvolver algum recurso para que a gente lembre, a Camila até falou, vou colar pela casa, né? Então agora a gente vai usar um recursozinho que vem pautado na PNL, que é na programação neurolinguística, que trabalha fortemente a questão da nossa comunicação, das nossas imagens. E é importante que eu te diga que o nosso cérebro trabalha por imagens o tempo todo. Tudo que você pensa aí sobre qualquer coisa, faz com que surja uma imagem na tua cabeça. Né? Se eu falo para você não pensar numa imagem específica, tipo, não pense num, sei lá, num elefante cor-de-rosa, com bolinha branca e de topinho amarelo, né? O que acontece? A nossa referência vem da imagem. Então, se primeiro começa a buscar imagem, e aí ferrou, porque você já tem a imagem feita, né? Então, o nosso cérebro trabalha por imagens o tempo todo. Se a gente sabe disso, por que não se utilizar disso como forma de a gente também lembrar das coisas que a gente deseja implementar aí na nossa vida, no caso dessa live, a questão do julgamento. Então, o meu convite agora é que a gente brincou que não tem botão mágico, mas agora a gente vai criar um botão sim, e ele vai ter quase uma função mágica aí para você. Desculpa, o que a gente vai fazer? A gente vai criar agora um botão. Então, eu quero que você imagine um botão, e esse botão ele vai ficar aí no teu corpo, em algum lugar do teu corpo. Vou mostrar onde é que fica o meu, para você poder se orientar, tá? O meu botão, desse negócio que eu já vou falar para você, ele é aqui, ó, bem aqui, nesse ombro, tá? Eu tenho aqui o meu botão e aqui eu tenho o meu monstrinho, tá? Já falei para vocês em algum momento, talvez a gente entre nisso mais para frente. São recursos que a gente utiliza com imagens mentais. Por quê? Porque a gente se desapegar de algumas dores, de algumas crenças, de alguns julgamentos, não precisa ser tão difícil assim, não precisa doer tanto, que a gente pode simplificar e trazer técnicas que nos auxiliam a lembrar de todo o processo, por que não? Né? Na hora de um julgamento, é muito mais fácil você lembrar de um botão do que você lembrar dessa live inteira. Então, esse botãozinho que a gente vai criar agora, ele vem simbolicamente para representar todos os insights, todos os aprendizados, todas as coisas que fizeram sentido para você dessa live. E aí, o meu convite é que todos vocês saiam dessa live hoje utilizando esse botão, que é o botão do... Eu não posso falar alto, então eu vou usar o botão dane-se, porque tem crianças nessa live, vamos ser respeitosos com as crianças, mas os adultos já entenderam. Então é o nosso botão do pontinho, mas a gente vai usar o botão do dane-se aqui para a gente poder nomear. O que é esse botão do dane-se que você vai criar em algum lugar? É uma forma simbólica de a gente acionar no nosso cérebro o lembrete do ih, tá se importando de novo? Para com isso. É a coisa do freio, tá? É aquela coisa do tá indo muito pro julgamento, tem que ter alguma coisa que te segure. Como a gente trabalha no automático boa parte do tempo, quase todo ele, se a gente não tem um freiozinho para utilizar ali, a gente esquece. Então, esse nosso botãozinho, ele vem para pontuar para nós essa coisa do, viu? Se importa menos, tá? Eu trabalho muito com os meus pacientes. Eu tenho uma paciente muito querida que ela criou o botãozinho dela, era um movimento assim. Então, ela pegava o dedo e ela tinha que apertar em algum lugar. E acabou. E, boa, Gé, vamos montar esse botão aí. Então, o que ela fazia? Ela disse, Fran, eu fico toda hora pegada. Então, o que eu comecei a fazer? Ela criou o botãozinho, e toda hora que ela escutava alguma coisa que não era legal, que ela sabia que ela ia ficar remoendo aquilo ali, que não fazia sentido algum, ela começava em alguma partezinha, ela, no caso, na perna ou numa mesa, ela ficava ali fazendo esse movimento de apertar, que era simbolicamente o botãozinho do... que é o botãozinho do dane-se na vida dela. E o que aconteceu? Ela chegou na sessão seguinte já dessa história do botão e ela disse, Fran, você não tem noção. Esse botão me salvou nesse final de semana. Por quê? Porque se antes você ia ficar ali remoendo o julgamento, pegando esse julgamento para você, agora você só tem que se preocupar com o seu botãozinho. Então aciona o teu botãozinho e acabou. Então qual é o convite? O convite é que você escolha alguma partezinha do teu corpo, seja discreto, né? Não vai botar aqui o botão aqui, porque daí você não vai querer apertar ele perto das pessoas. Então coloca num local discreto, pode ser apertar o dedo assim, que você pode apertar discretamente, pode ser com uma mão na outra mão, sei lá, o meu é aqui, porque
aproveitar para disfarçar, tipo uma dorzinha no ombro, tá tudo bem, tô aqui acionando o meu botão e beleza. Né? Então, simbolicamente, então imagina como é que é esse botãozinho que você tá criando, que é o nosso botão do Dani, ó, a Pri tá dizendo que esse botão é mágico, faz milagres, é verdade, Pri, faz, né? Faz toda a diferença para nós. Porque é um recurso simples, e é um recurso que vai te ajudar a frear toda essa tua preocupação, todo esse teu incômodo aí, que surge em relação ao julgamento. Então, imagina o teu botão, imagina a cor, imagina o tamanho, ele é redondinho, ele é quadradinho, como é que ele é? Imagina o teu botãozinho aí que você vai criar e coloca ele aí em algum lugarzinho que você acha coerente. É na mão? É do ladinho? É no braço? Vou colocar ele aqui na minha perna, que daí eu tô sentada, eu consigo brincar que eu tô acionando ele? Ó, na palma da mão, legal, Alisson, show de bola, ó, já vai ali, ó, aciona o botãozinho. O que é isso, gente? É simbolicamente você ter essa imagem para conseguir dar uma barrada. Essa é a intenção dessa atividade. E quando você apertar esse botão, o que você vai estar acionando? Vai estar acionando os aprendizados de hoje. A questão do por que me importa tanto? Será que eu preciso? Será que eu realmente estou me colocando hoje no holofote? Será que eu estou me hipervalorizando? Será que a pessoa realmente está pensando o que eu acho que ela está pensando? Será que a vida dela é tão desinteressante que ela precisa cuidar da minha, então vou fazer essa boa ação? Você começa a pensar a respeito disso, mas tudo isso vai começar lá no teu botãozinho. Dedo do meio! Ai, Jé, só não mostra para ninguém, senão vai dar ruim. Ela botou um brinks ali. Você pode usar como você quiser, desde que seja de uma forma simbólica, que faça sentido para você e que você vá acionando ali o teu botãozinho. Então, cria aí o teu botãozinho do dane-se. E, no geral, pega uma frasezinha para você repetir. Então, assim, você vai falar dane-se? Você vai falar não tô nem ligando? Não tô nem aí? Não importa, cria uma frasezinha para você embutir, que você apertou o botãozinho, você já sabe, tá? O que você quer usar. Pode ser uma palavra, pode ser uma frasezinha, fica a teu critério. Usa, nem que seja para você me dizer assim, Fran, não funcionou. Mas se você usar, vai funcionar, então simplesmente vai lá e usa, porque vai te ajudar bastante. Dentro do meio. Ai, Gé. Bora então continuar aqui? Os nossos passos eram esses, tá? Agora eu tenho só alguns lembretes para vocês. Criaram o botão? Vocês conseguiram visualizar o botão? Ninguém ficou com dúvida? Se vocês têm dúvida, me mandem, tá? Que eu vou auxiliando vocês aqui. Se não tem dúvida, só manda um joinha para eu saber que deu tudo certo, que vocês entenderam a questão do botão. Ah, que legal, Alisson, a notificação já está ativada para a live de amanhã. Show de bola, estaremos juntos amanhã. Tem tema legal amanhã, tá? Não vou contar para vocês, só amanhã. Maldade, né? Bora, deu certo então? Todo mundo com o botãozinho criado? Deu certo, Solange? Show de bola. Criem o botãozinho, brinquem com isso. Né? A gente tem o péssimo hábito de achar que fazer mudanças, que se desenvolver é muito difícil, dá muito trabalho. E é por isso que, no geral, as pessoas não se desenvolvem, porque a gente não quer trabalhar pelo difícil. Mas, de verdade, não precisa ser. Esse é o meu objetivo com essas lives, é a gente simplificar, é a gente deixar alegre, é a gente deixar brincalhão, divertido. Deu certo, Adela, Camila, Grazi, show de bola. O nosso objetivo é exatamente esse, é a gente simplificar, é deixar gostoso. O processo de evolução, de desenvolvimento, de mudança, ele precisa ser gostoso. Se ele for ruim, a gente acaba associando que é ruim, a gente acaba não querendo fazer. Então, por mais que dê trabalho, que seja um exercício diário, é bacana a gente embutir ali alguma coisa que seja bacana, que faça sentido, que seja leve, que seja brincalhona, que seja espontânea. Então, bora, implementem aí esses botõezinhos do dane-se e vamos entrar em ação com eles, para a gente se experimentar e ver o que surge aí para nós, nessa coisa do freio. Ai, obrigada pelos coraçõezinhos, deu certo, Lica. Show de bola. Vamos seguir então, bora lá. Lembretes. Já falei isso. Qualquer um que tem boca e nenhum problema vai falar. Cabe a você valorizar ou não. Então não esquece disso, tá? As pessoas podem falar o que elas quiserem a teu respeito. Você é que precisa filtrar. O que você vai acolher, o que você vai receber como uma verdade absoluta, o que não. Lembra que, se a pessoa está fazendo um julgamento a teu respeito, você precisa se perguntar se é verdade ou não é verdade. Se é verdade, nem discuta. Aceita, fica quieta, vai trabalhar em algum outro lugar para desenvolver isso. Agora, se não é verdade, não gaste teu tempo respondendo a isso. Não faz sentido você se defender por algo que não está coerente com a tua vida. Se alguém está falando algo que não tem nada a ver com você, não está nem falando de você. Deixa para lá, esquece esse negócio, não alimente aquilo que você não quer que cresça. Lembra que, se você não controla direito nem os teus pensamentos, como é que você vai controlar o do outro? Então, se você não desapegar, o desapegar, de certo modo, lembrando que a gente não vai desapegar 100%, tá? Mas a gente vai conseguir filtrar. Agora, se eu não controlo direito nem o meu pensamento, quando a gente vê surgiu, aí sim a gente consegue trabalhar com ele, como que a gente vai controlar o do outro? Sabendo que você não vai controlar o do outro, então simplesmente aceita que o outro vai pensar o que ele quiser a teu respeito. Acabou. O que o outro pensa sobre você não define você.
Pega essa frase e lembra dela todos os dias. Se está definindo, é porque o outro está falando verdades. E se o outro está falando verdades que te doem, trabalhe para modificar. Combinado? Não adianta a gente ficar só jogando pro outro, tá? Tá na gente. Eu digo isso aos meus filhos, kkk. É verdade? Se não é, esquece. Show, Camila, é isso aí. E aí o esquece, gente, é trabalhar mudança de foco, tá? Porque não adianta nada eu dizer para mim, tá, vou esquecer e eu ficar pensando a respeito disso. Então, quando você diz esquece, trabalha a mudança de foco. Vai fazer qualquer outra coisa que o teu cérebro precise pensar a respeito para que você não fique alimentando aquilo, tá? Caso contrário, vai ficar ali nos pensamentos ruminantes da mesma forma. Eu tenho uma camiseta escrito isso. Eu amo essa frase. Se te faz bem e não faz mal para ninguém, tá liberado. E eu já falei dela lá no comecinho da nossa live. Tá liberado por quê? Porque se te faz bem, você não tá prejudicando ninguém, porque cargas d'água você tá se importando. Vai lá e faz. Você não tá prejudicando ninguém? Você tá feliz? Vai, vai, porque você só tem essa vida, só essa oportunidade. E você precisa aproveitar tudo e mais um. E a gente deixa de aproveitar uma série de coisas. Então não se permita perder. Não se permita perder vida, história, construção, tempo, memórias, porque em algum momento a gente vai viver dessas memórias que a gente está construindo hoje. Combinado? O que mais? Já falei antes, não alimente o que você não quer que cresça. Quanto mais você alimenta o julgamento, maior ele fica, mais incômodo ele te gera, e menos você entra em ação, porque aí você está morrendo de medo sempre. Enfrente esse medo, ou aprenda a caminhar apesar de. Porque a gente vai ter medo de uma série de coisas, a gente vai ter medo, mas você precisa caminhar apesar do medo. Então, assim, se você for esperar não ter medo, ferrou. Porque o medo é proteção, ele vai estar sempre junto. Então, caminhe apesar dele. Esse é o objetivo. Né? É isso que faz de verdade a diferença na nossa vida. Fazer essas escolhas. E eu preciso te lembrar aqui que tudo começa com uma decisão. Então você pode assistir todas as lives, as minhas e as de todas as pessoas do mundo, mas o que vai fazer diferença na tua vida são as decisões que você toma a partir dos conhecimentos que você adquire. Então minha pergunta para você é: quais são as decisões que você precisa tomar a partir dessa nossa live de hoje, a partir desse tema julgamento? Quais são as decisões que você precisa tomar em relação aos teus julgamentos, em relação a você, aos teus julgamentos em relação ao outro, a como você está recebendo o julgamento dos outros também em relação a você? Tudo começa com uma decisão. Depois que você decide, você precisa entrar em ação, porque só decidir não resolve o problema de ninguém. Então, decidiu, entra em ação. Lembra que há dias que vão ser mais fáceis e dias que vão ser mais difíceis, que você vai sentir medo. Escolha continuar apesar disso. Quem conquista, quem se desenvolve, quem evolui, quem tem sucesso em vários aspectos da vida, são as pessoas que de fato não desistiram. Significa que elas não tiveram problemas? Claro que não. Significa que elas tiveram problemas, caíram e levantaram. Eu costumo dizer para todos os meus pacientes, para as pessoas que são atendidas por mim, não tem problema você cair. Pode cair à vontade. Só que caiu, levanta. Caiu, aprende, sacode a poeira e bora, vamos continuar. Porque se você cai e fica ali, ferrou, você não vai chegar. Né? Tem uma frase que diz que o faixa preta é o faixa branca que não desistiu. E é verdade, a pessoa que tem sucesso, aquela pessoa que se admira, né, que de repente você se compara, que você se julga porque você não é bom, que o outro é bom. É o que o outro está fazendo que você não fez? Qual é o preço que o outro está pagando que você não pagou? É importante, primeiro, sempre, que a gente trabalhe na autorresponsabilização. Então, traz para você o que é teu. E a tua vida, ela é tua, a responsabilidade sobre ela é tua também. E você precisa tomar isso como uma verdade absoluta. E acordar todos os dias para fazer a diferença. Caso contrário, vai ficar igual. E tá tudo bem. Se você tá bem, se você tá feliz, não tem problema nenhum. Agora, se não tá bem, se não tá feliz, você precisa entrar em ação. Para ontem. Então já tá atrasado. Bora, vamos correr. Vamos entrar em ação. Oi, Dulce! Mota? Sabia que eu sou Mota, Dulce? Ah, eu sou Franciele Mota. Kister Valdrigues. Jesus, tamanho do nome dessa criatura. Tá ajudando muito. Ai, que legal, Lica. Obrigada, eu fico bem feliz, tá? Que tá ajudando. Eu fico bem feliz de verdade. Então, bora fechar com a nossa tarefinha aqui rapidinho? A nossa tarefinha vem pautada em perguntas, tá? Então são perguntinhas para você responder aí, para fechar com chave de ouro todos os nossos assuntos hoje abordados aqui dentro da live. Então, primeira coisa, a pergunta é: o que você não pode deixar de viver? Pensa aí acerca da tua vida. O que você não pode deixar de viver? Sei lá, você chegou nos teus 70 anos e se você chegar nos teus 70 anos e não tiver vivido isso, vai ser um desespero total na tua vida. Você vai dizer, nossa, nem valeu a pena. Então, o que é? Essa é a primeira pergunta para você responder da tua tarefinha. O que você não pode deixar de viver dentro da tua história? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: quais decisões você precisa tomar para de verdade conseguir viver isso que você deseja? Quais são as decisões que você precisa tomar para de verdade você conseguir viver isso aí que você quer viver dentro da tua vida?
Passinho 3. De qual julgamento você tem que se desapegar para de verdade conseguir viver isso que você quer conquistar aí na tua vida? De repente você quer falar em público? De repente você quer sair de um relacionamento? De repente você quer mudar de trabalho? Então, qual é o julgamento que você tem que deixar para trás? Qual é o desapego que você tem que fazer para que de verdade você conquiste isso aí que você deseja conquistar para a tua vida? E o nosso passinho número 4. Comece com uma pequena ação. Então, falando de tudo isso que nós falamos hoje em relação ao julgamento, qual é a primeira ação, pequenininha, lembra? Sempre no passinho, que você sabe que você precisa dar. Que você... Ai, beijo, Josi, obrigada, tá, por ter ficado, sua linda, gratidão, beijo para você também. Então, qual é o passinho hoje que você pode sair para implementar já dessa live, para que essa live tenha de verdade valido a pena para você? Escolhe um passinho. Qual é o passinho? Ah, será que eu vou... Nunca mandei um áudio para ninguém porque eu tenho medo do que vão achar da minha voz, eu vou mandar um áudio? Será que eu nunca usei um batom vermelho na minha vida? Hoje eu vou passar o batom vermelho, não quero nem saber o que vão dizer, ainda vou passar o batom vermelho e vou postar a foto. Mas será que é uma foto que você quer postar e que você tem medo de ser julgada? E aí você não posta? Então, qual é o pequeno passinho hoje que você de verdade consegue dar para já começar a se direcionar no desapego do julgamento? Enquanto você não desapegar, ele vai estar aí agarrado, grudado em você. Então, qual é o meu primeiro passo para me desenvolver em relação ao desapego desse julgamento? Lembrando de usar o nosso botãozinho criado aí. Combinado? Vamos fazer isso? Quem topa fazer isso aí, larga um eu. Quem topa responder de verdade essas perguntas, quem topa de verdade entrar em ação em relação à questão julgamento. Cara, vou dar, Fran, nem que seja um pequeno passinho. Conta pra mim se vocês vão dar um passinho, bota só um eu aí, pra eu saber lá no Face, no Instagram, no YouTube. Comuniquem aí para eu saber quem que tá de verdade comigo até agora e quem que de verdade está disposto a entrar em ação. Quem está comigo até agora, de verdade, faz mais de uma hora que a gente está aqui, né? Isso já fala muito, e eu sempre falo isso ao final das lives, porque isso diz muito acerca de vocês, do olhar de vocês, das mudanças que vocês querem implementar. Você podia estar essa uma hora e pouco aqui fazendo qualquer outra coisa, você podia estar rolando o dedinho aí no feed, vendo um monte de outras coisas, e você decidiu ficar aqui comigo. Então, gratidão por isso. No Instagram, no Face, no YouTube, que delícia, tá muito lindo isso aqui, gente, que bacana. Ai, que bom, Lica. Eu adoro essas tarefas, me surpreendendo a cada uma delas. Ai, que legal. Show, Camila, que delícia. Gé, é Gé, né? Gé, que delícia. Show de bola. Muito proveitoso, obrigada, Edna, que delícia. Silvane, que gostoso, vamos, tô aqui, isso, bora, Gé, vamos lá. A Camila faz todas, que delícia, Camila, que bacana ver a tua dedicação, viu? Parabéns por isso. Nada que eu falo aqui tem efeito se vocês não usarem, não implementarem na vida, né? Eu falo isso para os pacientes e reforço aqui. Não é uma hora de sessão, não é uma hora de live que faz a diferença na vida de alguém, mas o que você leva dessa hora e aplica de verdade na tua vida. E isso sim tem um poder gigante sobre nós. Lica, Érica, que delícia, Cleide, Doraci, oi Mari, linda, tudo bem, Marilene? Que bacana, ó, todo mundo empenhado, né? Valeu, Sabrina! Ai, que bom, fico bem feliz, tá? Obrigada. Ó, a Camila disse que ao final das 20 lives ela vai ter um livro de tantas anotações. Que bom, hein, Camila? Que bom que você tá anotando e você não esquece nunca mais, que show. Ó, a mãe colocou lá, eu lá no YouTube, que bacana. Bora, vamos apegar assim, né? Quanto mais a gente fica agarrado aí, menos a gente constrói histórias que a gente quer ter orgulho de contar, né? Então, bora entrar em ação. Vocês já me falaram aí que estão comigo nas tarefinhas. Gratidão enorme por ficarem aqui. Jesus amado, hoje eu realmente pisei na bola em relação ao tempo. Me perdoem por isso. Eu fico muito feliz que vocês me acompanharam até aqui. Nós estaremos juntos amanhã. Espero vocês. Vou entrar às 8h35 para a gente já poder ir dando uma conversada. Se vocês quiserem compartilhar comigo insights, feedbacks, o que vocês estão achando dessas lives, me mandem aí nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, mandem mensagem, mandem no direct, que faz toda a diferença para mim, tá? Já deu tudo certo, vai conseguir, vai sim, Alisson, que bom, que bacana. Estou muito feliz, tá? Tem gente nova hoje aqui nas lives. Ó, Fran, tudo anotadinho, aprendendo cada dia um pouquinho, que delícia. Obrigada, viu, Fran? Estou muito feliz. Boa noite, Camila. Gente, gratidão enorme. Deixar vocês irem descansar, meu Deus do céu, olha a hora. Gratidão, tá? Eu gosto tanto de ficar aqui com vocês, que vocês sabem, eu vou ficando, né? Se deixar, vou eu aqui até meia-noite conversando com vocês. Hein, Gé? Já emendo no café da manhã, quem sabe? Beijos lindos, até amanhã. Adorei a live de hoje. Ai, que delícia, Rosinha. Obrigada.